Boa noite, mais um Agora Eu Te Vejo na segunda e na quinta. Então, nosso café das férias passou para a noite, né? Porque eu voltei a trabalhar. Então, a gente se encontra toda segunda e toda quinta, das 8h30 às 9h. E hoje eu vou manter o nosso horário, né? Na segunda-feira passada a gente extrapolou e ficou 1h10, né? Mas hoje eu vou ser organizada, né? Eu vou terminar às 9 horas. Então, por favor, coloquem logo no início as suas dúvidas, porque parece que as pessoas se animam, né? Acabam entrando com as questões no finzinho. E aí a gente quer responder as suas dúvidas. Então eu vou pedir para vocês colocarem as suas questões agora no comecinho, para que eu possa responder logo no começo, nessa nossa meia hora de bate-papo. Olá, Andréia, Marcelo, Sidney, Cris, Lu. Que bom que vocês estão aqui. Então vamos lá. Eu vou começar com um tema, mas aí vocês já, quem estava com dúvida, aproveite no comecinho para fazer as suas perguntas, né? Porque eu vou terminar hoje no horário, das 8h30 às 9h. A outra vez as pessoas se animaram e começaram a perguntar tudo no finzinho. Então, por favor. Lou, Gigi, boa noite. Ana. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre o não julgamento. Eu pus um vídeo, né? E esse vídeo teve tanta repercussão que a equipe falou: Maria, a gente tirou esse vídeo do ar. As pessoas começaram a comentar e tudo mais. E assim, eu fiquei chateada, mas eu concordei, né? Falei, tudo bem, né? Se a gente, ao falar algo, cria... Oi, Erika, oi, Ana, oi, Lelê, oi, Vânia. Se ao falar a gente cria um incômodo no outro, é porque o outro ainda não está preparado para escutar aquilo. Então eu concordei, falei, tudo bem, tira o vídeo, tá dando muita repercussão, mas eu vou convidar vocês para esse exercício do não julgamento, né? Qual que é esse exercício? Então eu vou dar alguns exemplos, tá? Quando teve uma pessoa que trouxe o próprio tema e ela mesma falou, olha, eu fui adotado, né? Eu sou filho de uma prostituta. E aí ele trouxe a questão e a gente conversou. Ok. Quando ele trouxe isso, nós normalmente nos identificamos com a criança que foi adotada. Dificilmente a gente se identifica com essa mãe e esse pai que de alguma forma colocou a criança para uma possível vida melhor, para uma vida que ele acredita que é uma vida melhor para o seu filho. Então a gente se identifica muito com essa criança que foi colocada para adoção, mas às vezes não consegue olhar para este pai ou para essa mãe, para essa dor de quem deu esse filho. Então, essa questão do não julgamento corre em toda a nossa vida, né? Então, esse é um exemplo. A gente deixa de julgar essa mãe e passa a olhar para a dor dela, que talvez seja uma dor de quem quer o melhor para essa criança, tá? Outra dor, a gente fala assim, a pessoa, ela foi amante do meu pai e se casou, né? E aí você fala assim, tudo bem, esta palavra já tem um julgamento, mas quando eu falo que essa pessoa acabou, infelizmente, se apaixonando por um homem casado, você consegue olhar também a visão desta mulher ou deste homem. A gente falou de mulher, mas assim, tem vários homens que acabam se apaixonando por mulheres casadas, né? E que também sofrem, tá? Então, o quanto eu posso olhar para essa pessoa que se apaixonou por uma pessoa casada, né? E sofre. Esse é um olhar empático do não julgamento. Eu deixo de julgar e falo assim, porque ele ou ela são amantes. E olha que bonita a palavra, né? Amantes. Ele tem
uma origem do amor, certo? Mas ela tem um julgamento, quando fala, ele é amante, ela é amante. Então, isso é uma questão. E aí, N outras, onde você vai treinar o não julgamento. Então, coisa simples, né? Que acontece em toda a família. Você vê lá o papai, o vovô, alguém que bebia muito. E você fala assim, mas essa pessoa é um bêbado, né? Olha a forma que faz, essa pessoa é um bêbado. Já tem todo um julgamento. Só que quando você conhece as dinâmicas sistêmicas, quando você passa a conhecer o que está por trás do ato de beber, dessa bebida, e você vê que essa pessoa ama tanto o ancestral, né, que repete um padrão, talvez a gente diminua, né, esse nível de julgamento no nosso dia a dia. Né? Quando você vê algo de imediato e só vem com o julgamento, um cuidado porque a gente tem que ter. Muitas vezes, quando você julga algo ou alguém, aquela história que não foi vista com respeito que merecia, passa a fazer parte da nossa história. Né? Então, o quanto eu posso olhar para alguém ou para alguma situação e antes de julgar, né, apenas olhar com isenção. E aí a segunda etapa é parar de julgar e perceber o quanto existe de amor naquilo, né? O quanto houve de amor por trás daquela situação. Então, muitas histórias que eu vejo e muita gente que vem com essa dor fala assim, nossa, Maria, depois que eu vi o vídeo, ou depois que eu fiz uma dinâmica sistêmica individual, ou principalmente depois da maratona, muita gente que passou por essa dor de ter um filho que não nasceu, né? E entende o que pode estar por trás desse filho que não nasceu, dessa situação, fica mais leve. E aí você fala assim, nossa Maria, mas você, né, fala dos filhos que não nasceram e que não existe certo e errado, existe apenas aquilo que é certo para a sua família, que é verdade para cada um de nós. Eu não vou usar essa palavra, mas é um olhar mesmo amoroso para cada dor dessa, tá? Então, vamos lá. Você acha que é fácil, né? Então, no meu caso, já contei N vezes, mas eu tenho 3 filhos que não nasceram, né? E eu compreendi, através das dinâmicas sistêmicas, por que acontecia muito desta situação da minha família, né? Aí entra as 3 leis sistêmicas de Bert Hellinger, que é onde tem a fundamentação das relações sistêmicas, né? Essa fundamentação, e o Bert sabiamente percebeu, né, que existem algumas leis que vão percorrer a vida de todo mundo. Né? Então eu gostei dessa analogia, né, dessa comparação. Por exemplo, você vive a lei da gravidade. Então, você não precisa provar, você pode provar por cálculos, né, que existe a gravidade, a lei da gravidade. Mas você consegue sentir, você sente, você vê a maçã caindo, né? Você sabe. Você, quando vai e fala assim, essas leis aí é tudo besteira. É como se você quisesse fazer com que uma folha subisse um rio. Então, quando a gente não aceita e vai contra, é como se você realmente quisesse pegar uma folha e fazer com que essa folha subisse o rio. Né? Não tem como. Então, essas leis foram as que Bert Hellinger percebeu que existiam. Então, a primeira é a inclusão pertencimento, todo mundo que você exclui quer ser visto, porque é saudável, até para a sobrevivência da sua espécie, pertencer, né? Se nós não tivéssemos essa primeira lei, inclusão e pertencimento, já muitos grupos sociais teriam morrido, né? Porque ao fazer parte, ao pertencer, você consegue sobreviver. E aí todo mundo que você exclui, você esquece, ele quer ser visto. Então
É aí que entra essa questão do não julgamento. Por quê? Quando você tem alguém é, que bebe ou que traiu, né? E aí vem essa questão também da traição. Olha o peso que tem nessa palavra. Ah, a pessoa ela traiu, né? É, quando você vem com esse julgamento, você vem com um peso. E aí esse peso também se reflete na sua vida. Né? Quando você fala, ah, porque fulano bebeu. E se nós olhássemos para essa pessoa que traiu ou bebeu e aí você percebe que o vovô fez isso, o papai repetiu e o neto está fazendo igual, né? E aí você percebe que é muito amor. Você fala assim, nossa, é como se esse neto, esse pai repetisse um padrão por amor àquele ancestral, né? Com menos julgamento. Né? Ah, deixa eu ver aqui, ó, porque agora vocês começaram a escrever. A Lu escreveu assim: o exercício do não julgamento deixa a minha vida mais leve, mas é aprendizado diário. É, porque eu estou dando alguns exemplos maiores, mas o não julgamento, a exigência pode estar no dia a dia. É, me dê alguns exemplos, vocês aqui, que já estou vendo um monte de maratonista aqui, né? Lu, Luciene, ó, o Nakamura aqui, tudo bem? Elita, Bel, oi Bel. A adoção foi o destino certo para essa criança. É isso aí, esse exemplo que eu estou falando. A adoção acaba sendo o destino certo para essa criança, né? Então, a gente identifica e às vezes é muito melhor do que ela poderia ter nessa vida, né? A Bel hoje soltou ela soltou um stories, né, o Bel, e ela me marcou, achei muito bonitinho, que ela falou assim, qual é a música que lembra a sua mãe, né? E eu vou falar um pouquinho de mamãe também, porque essa madrugada me veio uma imagem, que todo mundo fala assim, Maria, como tomar a mãe, como eu sinto o amor da minha mãe, né? E aí veio uma imagem que eu achei interessante, porque, e eu vou falar muito da mamãe, 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 quando a gente toma a mãe, como a gente toma a mãe e o papai, né? A gente tem mais fluidez, leveza e abundância na vida, né? A mãe traz pra gente a força da profissão e do dinheiro, e o papai, quando a gente toma o pai, traz o mundo, né? Ele que nos empurra para o mundo, ele que nos aproxima. Então, a forma que a gente olha o pai é a forma que a gente olha o mundo. E aí, essa madrugada, me veio a imagem o seguinte, que a mãe, né? Ela nutre, e quando é muito difícil sentir o amor da mãe por nós, a gente pode nos imaginarmos dentro da barriga da mãe. Então, acabou de ser fecundado, estou crescendo dentro da barriga da tua mãe, né, da minha mãe. E aí você sente a placenta, você sente que você cresce, está num lugar quentinho e que é através desse cuidado, dessa barriga da mamãe, que a gente vai ter tudo, que a gente vai ganhar, né, e receber a vida, vai crescer, vai se sentir aquecido, protegido, quentinho. Por mais que você possa falar assim, mas a minha mãe não me queria. Ah, eu sei que minha mãe não me queria, mas ela te teve, né? Ah, minha mãe não me queria e aí ela me colocou para adoção, né? Mas durante esse período ela te doou tudo o que ela podia. Ela te deu a vida, ela te nutriu, né? E aí vem uma imagem que é a mamãe nutrindo, né? Nutrindo e nos dando a vida. E a gente toma pelo cordão umbilical, né? Todo mundo fala, ah, como que é se tomar a vida? O tomar é isso, né? É você tomar mesmo, para crescer e para se nutrir e para ter todo esse benefício. Imagina que desse cordão umbilical você toma tudo da tua mamãe. E é nesse tomar que a gente cresce, que a gente se forma, ganha a vida, né? E aí sim, fica mais fácil a gente conseguir ter essa abundância, essa fluidez na profissão, ganhar o dinheiro, né? Que a gente fala assim, ah, mas pô, a Maria fala do dinheiro e o dinheiro é uma energia.
Então, para muitas pessoas que têm essa limitação, né? Você fala assim, frases limitantes em relação à abundância, você consegue olhar para tudo isso com muito carinho, respeito e trazer a mamãe para dentro. Então, uma forma mais concreta, vamos dizer assim, de sentir o amor da mãe é esse, sabe? Imagina você dentro da barriga da sua mãe e dentro desse útero quentinho, com essa placenta que nos alimenta, que nos protege, que nos aquece, né? Aí talvez fique mais fácil sentir esse amor da mamãe por nós, né? Sentir o quanto ela fez por nós, a vida que ela nos deu, tá? Deixa eu ver, doutora Bruna, vamos lá. Eu perdi 4 filhos e 3 gravidezes. A última de gêmeos e duas delas no Natal e de um ano para o outro, olha só. Eu tive 2 antes e a minha primeira filha que nasceu, ela também era gemelar, né? É uma história muito parecida. O que eu te falo, Bruna, é que quando a gente faz as dinâmicas sistêmicas e a gente se coloca no lugar da criança, né? E tá, na maratona, por exemplo, é uma descoberta linda, porque as pessoas elas se colocam no lugar do outro, depois no seu próprio lugar. Então a gente entra no campo que se abre, né? Então nós falamos que a dinâmica sistêmica, você entra nesse campo morfogenético, então você sente, é como se você tivesse a permissão, né, para entrar e sentir o que o outro sente e a dinâmica acontece, né? E na maratona, o que a gente mais treina é esse sentir. Então, algumas dinâmicas, alguns exercícios, as pessoas ajudam você a sentir o teu corpo, o teu sentimento e a da outra pessoa. E cada vez mais o que me alegra é ver que essas crianças que não nasceram, elas ficam felizes, porque elas percebem que esse tempo dentro da nossa barriga foi o tempo certo para elas estarem com a gente, né? Eu também me cobrava, sabe que eu ficava muito triste. No começo, até assim, antes de compreender essas dinâmicas sistêmicas, nossa, eu ficava muito triste. E durante a gravidez da mais velha, eu fiz um caderno, um diário. Por quê? Porque eu já tinha, antes eu não conhecia ainda as dinâmicas sistêmicas, né, as constelações familiares, e eu tinha feito alguns processos de regressão. Eu percebo que no processo de regressão, às vezes você volta para a barriga da mamãe, você lembra a cena, mas você não sabe o que está acontecendo. Então você sente tristeza, às vezes você sente alegria, e a tristeza, ela só sente o sentimento, você não sabe o que está acontecendo, né? E aí eu falei assim, nossa, que sentimento a minha filha vai ter quando ela, se um dia fizer uma regressão, voltar para a vida intrauterina, né? E perceber que eu estava triste. E ela vai falar, nossa, será que ela está triste porque não me queria, eu estava sendo rejeitada? E, na verdade, eu estava triste com medo. Eu estava triste porque eu já tive os outros 2 que não nasceram. Eu estava triste porque a irmã gêmea dela não estava mais com ela. E eu tinha medo de acontecer alguma coisa nesse período da gravidez. Então, olha que sentimento, né? Tristeza, medo. E aí eu fiz um diário. Eu coloquei tudo que tinha acontecido. Então, ela sabe dos irmãos, ela sabe da irmã gêmea, né? E para que ela, um dia, quando ela tiver a oportunidade e quiser, ela pode, e fizer uma regressão, o que for, né? E lembrar desse sentimento, ela vai saber que não foi um sentimento em relação a ela, e sim a situação, né? E aí, quando um passo mais profundo que acontece nas dinâmicas sistêmicas, nas constelações, é que agora a gente tem a consciência que é possível, sim, entrar no campo, assim, ó, assim e assim, do mesmo jeito que você entra, você sai, né? É isso que a gente vê na maratona. E isso também traz uma responsabilidade muito grande, né? A gente consegue perceber que esse conhecimento todo também traz o risco da responsabilidade. Quando eu fiz magistério há 30 anos atrás, a minha professora sempre falava assim, toda consciência traz o risco da responsabilidade.
todo conhecimento traz o risco da responsabilidade. E eu acho que é isso. Quando você acessa, você conhece, nas maratonas, a gente mostra para você como acessar esse campo, como sentir o que o outro sente. E eu enfatizo essa responsabilidade porque você acaba tendo um conhecimento, mas você tem que saber o que fazer com ele, né? E voltando um pouco no sentir, todo mundo que sentia essas crianças, mesmo de uma forma provocada, né, elas entendiam e elas ficavam felizes. É como se aquele tempo de 1, 2, 3 meses, 4 meses foi o tempo certo para estar com essa mamãe. Então, doutora Bruna, você que me escreveu aqui, talvez também te deixe mais leve saber que esse foi o tempo certo dos seus filhos estarem com você, né? Bel, eu tomo minha mãe com a emoção das músicas do Elvis Presley. Este é o meu exercício. Ah, então, aí a Bel mandou isso aqui, eu achei demais, né? Porque ela falou assim, qual a música que faz você lembrar da sua mamãe, né? E aí a Bel escreveu isso. É uma forma, você sabe que isso também é uma forma de tomar a mãe, né? De ter essa gratidão pela vida que te veio. Quando você lembra da sua mãe com alegria, quando você lembra da sua mãe com gratidão, isso começa a trazer abundância, né? Isso começa a trazer a prosperidade. A Bel teve uma transformação muito grande depois que ela se colocou no lugar da irmã mais velha, apenas a irmã mais velha. E uma coisa que foi transformadora, né, Bel? Eu acho que é um exemplo bem bonito, que eu falei assim, Bel, você já pediu um conselho para a mamãe, né? E acho que quando ela pediu esse conselho para a mãe dela, a mãe trouxe na simplicidade, mas na sabedoria de vivência dela, uma solução para a Bel, né? Então, muitas vezes a gente deixa de fazer isso. Fala assim, não, mas a minha mãe não estudou. A minha mãe não teve a oportunidade de estudar. Mas ela tem a sabedoria. E toda mãe sabe o que é melhor para a gente. Quando a gente faz isso, né? Quando a gente pede esse conselho para a mamãe, as coisas fluem, né? É como se ela abençoasse tudo o que é sagrado, tudo que é próspero para nossa vida. Então, às vezes a gente fala assim, não, minha mãe não estudou, meu pai não estudou, mas eles são muito sábios, né? Eles são sábios, eles sabem o que é melhor para o filho. Então, faz esse teste. Você, às vezes, você é empresário, empreendedor, né, executivo, e você está na dúvida, faz essa experiência. Pergunta para os seus pais, o que você acha que é melhor para a minha vida, mãe, pai? O que vocês acham que eu faço? O que você acha que eu deveria fazer? Pergunta, e vocês vão se surpreender, né? Vamos lá. Olá, Maria. Oi, Graça, tudo bem? Ô, Bel. Ê, Graça. Ela falou assim, amo muito essa mulher. Um beijo pra você, obrigada. Ó, todo mundo aqui. Acho que a Maria também falando a Graça tá falando da Bel. Aqui tá todo mundo, as amigas se encontrando aqui, pelo jeito, né? Leide Laura, lembra minha mãe? Vocês estão se falando aqui, né? Ó, aproveita para tirar as dúvidas aqui. Minha mãe é muito grande. Por que a gente fala muito que a mãe é grande, né? Quanto maior é a mãe em relação aos filhos, né? Maior os filhos serão em relação aos próprios, né? Então você segue uma ordem. E nessa ordem a gente coloca o seguinte: quando a gente encontra o nosso lugar no mundo, né? Quando a gente encontra o nosso lugar na família, a gente encontra o nosso lugar no mundo. Quando a gente se coloca no nosso lugar certo, né? Não fica no lugar de pai, no lugar de mãe, a gente acha o nosso lugar no mundo, né? E isso daqui você pode também transferir para os seus negócios. Então eu vou dar um exemplo de pessoas que, se estão fora do lugar na casa, acaba também ficando fora do lugar no trabalho. Então, se eu estou no lugar da minha mãe e do meu pai, né, fora do lugar, e o que é ficar fora do lugar? Sabe quando você não escuta os pais, você se acha o grande, então você fala assim, não, deixa que eu tomo conta, deixa que eu resolvo tudo, né?
e, e não dá o devido lugar para o papai e a mamãe ficar, né? Isso é ficar no lugar errado. Quando você vai ver essa pessoa, ela faz a mesma coisa no trabalho. Então, provavelmente, briga com o chefe, discute com o chefe, não consegue se dar com os colegas de trabalho, porque ele não fica no próprio lugar, no lugar certo, né? Então, eu vou dar um exemplo meu, né? Eu sempre falava o seguinte, eu sou apenas educacional. Então, eu trabalho numa empresa, né? Eu trabalho na Beauty Fair, eu tenho eu cuido de uma área educacional lá. E aí eu falava assim, eu sou apenas educacional. Quando eu comecei a me colocar apenas na área educacional, é como se a área educacional fluísse. E eu também comecei a me dar melhor com as pessoas que estavam trabalhando comigo. Né? Por quê? Porque eu me coloquei no meu lugar. E aí quando você para de ficar no lugar do outro, querendo resolver o mundo, né? Resolver as coisas que não te fazem, não faz parte do teu escopo de trabalho, a sua área flui melhor, né? E você também flui melhor dentro do seu espaço, do teu negócio, tá? Então essa é a dica. Se você não está indo muito bem no trabalho, volta uma casinha para trás, vê se você está bem nos relacionamentos. E se no relacionamento você também não está bem, volta mais uma casinha, né? Veja se dentro da tua casa você está bem ou não. Marie, é um tema que toca muito a gente, é muita emoção. Lindo tudo isso. Obrigada, Marisa. Helena, minha mãe tinha muito medo que eu casasse. Ela não gostava de nenhum namorado meu. Você sabe? Eu não sei, né? Porque eu volto a dizer, não existe receita de bolo, né? Não existe regrinha, sabe? Ah, porque isso significa isso. Ah, porque se a gente faz tal coisa, é porque tem significado com uma situação de exclusão ou de ordem, né? É que algumas coisas são muito parecidas, tá? Mas o que eu percebo quando tem muitos solteiros na família, né? Então você falou assim, minha mãe tem muito medo que eu casasse, ela não gostava de nenhum namorado meu. Tem situações em algumas famílias onde sempre tem um filho que cuida dos pais, ou cuida, ou fica solteiro, ou cuida dos irmãos, né? Quando você vai ver o porquê que tem tantos solteiros nessa família, tem N razões, né? Pode ser que alguém lá atrás não pôde casar também, ou amava e não pôde ficar com quem amava, ou casou com alguém que fez o outro sofrer muito, ou casou com alguém e aí aconteceu um crime passional, né? E aquilo acaba trazendo uma situação onde o medo, porque você usa essa palavra, né? Medo que eu casasse. Então, esse medo da mamãe que você case pode estar relacionado a um medo que não é nem de uma história que ela saiba, que aconteceu até antes, na época da vovó. E aí, quando você vai estudar sua árvore, vai pesquisar, né, o que aconteceu, pode ser que tenha acontecido uma situação onde, ao casar, essa pessoa sofreu violência. Você não sabe o que está por trás desse medo. E às vezes nem a mamãe sabe porque ela tem esse medo. Então, nessas dinâmicas individuais de bonecos, a gente consegue ver o que aconteceu, né, para que esse medo percorra gerações. Então, não fica chateada com a mamãe, não. Às vezes ela está querendo te proteger, mas não sabe o porquê dessa proteção, né? Essa semana começou a maratona. E na maratona já surgiram algumas situações que a gente trouxe e a gente foi ver da onde vinha esse medo, essa tristeza. E a gente acha que vem de um lugar, né? Isso que eu falo da casca da cebola. Às vezes a gente acha que o medo, a tristeza vem de uma situação latente. E aí você vai olhar com carinho e você percebe que está lá atrás, está bem lá mais profundo. E quando você enxerga onde começou essa dor, fica leve. Você fala assim, olha, tá tudo certo. Agora eu vejo o porquê, eu vejo esse excluído, eu vejo essa dor, essa situação, e eu não vou mais passar por isso, né? E aí fica mais leve.
Bom, vamos lá agora. Acabou, eu só vou ler essas questões para a gente deixar então para a semana que vem. Ó. Sempre achei minha mãe submissa. Por muito tempo tive mágoas, pois achava que ela não me protegeu. Hoje, com 50 anos, tento entender e amar minha mãe. Você sabe que é esse olhar sem julgamento, né? É esse olhar sem julgamento. Talvez aquilo que a mamãe fez foi o máximo que ela podia fazer por você, né? Às vezes aquilo foi o máximo que ela pôde fazer. Claudinha escreveu, Renata. Minha mãe sempre foi insegura e dependente. Eu sempre a critiquei. Depois que tive síndrome do pânico, me vejo igual a ela. Olha que eu acabei de falar. Quando a gente julga, né, critica, volta, como se aquilo ficasse no seu sistema. Sabe, tem uma frase que é assim, a melhor forma de você ficar igualzinha à sua mãe é não querer ficar igual a ela. Então, a melhor forma de ficar igualzinha à mamãe é não querer ficar igual a ela. Então, quanto a gente mais exclui, né, mais critica, mais parecida fica. É o amor. Eu te amo tanto, mamãe. Olha que bonito também você pensar nisso. Eu te amo tanto, mamãe, que igual a você eu vou passar por essa dor. Né? Porque a gente critica, mas no fundo é muito amor. Eu te amo tanto, mamãe, que igual a você eu passo a dor da depressão, da síndrome do pânico, dessas dificuldades todas, né? Então é uma forma que, por a gente excluir em algum momento, não querer ficar igual, é como se o campo falasse assim, olha como você ama, gatinha. Olha como você ama a sua mamãe. E aí passa pela mesma dor. A minha mãe é a mãe certa pra mim, do jeitinho dela. Dona Áurea é a melhor mãe pra mim. Nossa, Lu, nunca soube que tua mãe chamava a Dona Áurea. Ó, um beijo pra mamãe Áurea, hein? Nunca soube. Ai, gente, vamos lá. Eu vou só ler porque a gente continua na segunda, né? E eu pelo menos vou lembrar, porque eu não consigo dar um print e aí eu não consigo retomar. Eu retomo esses temas agora na segunda. Respeitar a lei da ordem é essencial para a prosperidade, principalmente em empresas familiares. Ah, a Bel escreveu. Sim, respeitar a ordem é essencial para a prosperidade, principalmente em empresas familiares. A ordem, se você não está em ordem em casa, você não tem ordem no trabalho, né? Bel, eu começo na segunda com esse tema, tá bom? Grata Maria, adoro ouvir você mais uma vez. Beijo, Helena, obrigada. Boa noite. Na minha família tem muitas solteiras, inclusive eu, mas não consigo fazer essa correlação que está explicando nos descendentes. Então, Silvia, porque é isso que eu falo, não existe receita de bolo, né? Cada história é uma história, então é sempre uma surpresa. Quando a gente faz algumas dinâmicas sistêmicas, né, essas constelações individuais, é a história de cada um. Eu estou dando alguns exemplos dos que eu conheço, que eu já fiz. Mas pode ser que no teu caso surja algo totalmente diferente, tá? Empresas com sociedade, é importante saber que tipo de sistema familiar cada um tem. Exemplo, patriarcal, matriarcal. Sim, quando você tem uma sociedade, por exemplo, você tem até num casamento, né? Você lembra que a gente falou de sistemas? Então você acaba tendo ou um sistema patriarcal ou um sistema matriarcal. E quando você casa, você tem que fazer um ajuste, né? Para que tenha prosperidade. Mesma coisa numa empresa. Tá? Eu vou ler aqui para a gente deixar para a próxima. Todo mundo agradecendo, Silvia, Cláudia, Solane, Fig, Bel, Joana, Júlio, um beijo para todo mundo. Começo a semana que vem, na segunda, às 8h30, respondendo essas últimas questões que vocês me trouxeram, combinado? Então, bom descanso e nos vemos na segunda-feira. Agora eu te vejo, Marie, da Relação Sistêmica. Beijo, obrigada!